noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Deisa Gomes. Olá, boa noite. Vamos aqui a mais uma live. Boa noite, Maiara. Vida Nova, Gabi. Boa noite, Catiane. Vamos lá, pessoal, mais uma live aqui, como eu divulguei aí no fim de semana, né? No domingo. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live que o tema é entalos. Então, na live de hoje vamos conversar um pouquinho sobre entalos em cirurgia bariátrica, como é que a gente pode preveni-los e na vigência do entalo, né? Quando o entalo está acontecendo, o que é que a gente tem que fazer para tratá-lo, né? Para evitar a recorrência, enfim, para resolver também naquele momento o entalo, que é uma experiência ruim, uma experiência desagradável para o paciente. Então, a gente pode começar. Bem-vindo a todos, bem-vindo a todos. Podemos começar dizendo que saber como a gente tem que proceder nos entalos e saber como evitá-los é uma atitude importante porque melhora a nossa experiência, a experiência do paciente na cirurgia bariátrica. Então, isso aí potencializa o emagrecimento, porque o paciente, ele, entendendo melhor essa possível complicação, ele vai ter logo melhores resultados com a cirurgia, uma melhor percepção, e a experiência é muito importante para os resultados, né? O paciente fica mais motivado, ele entende o que está acontecendo, isso aí ajuda a ter melhores resultados na cirurgia. Então, vamos começar com as possíveis causas aí desses entalos, né? De uma forma bem objetiva, para que vocês apliquem aí no dia a dia de vocês, quem é bariátrico, quem é já operado, tá? Lorena, tenho muitos entalos, 3 meses de bariátrica. Vamos lá, Lorena, vamos ver se a gente ajuda você um pouquinho para evitar esses entalos aí, que é uma coisa simples, na maioria das vezes, fácil de resolver, mas que depende desse entendimento, né? Dessa educação, dessa informação, para que vocês compreendam qual é o processo. Então, as possíveis causas dos entalos, né? O que é que acontece? Como a maioria de vocês devem saber, e enfim, para quem não sabe também, a cirurgia bariátrica ela impõe, né, o processo cirúrgico, a técnica cirúrgica impõe uma mudança na anatomia ali do estômago, tá? A maioria das cirurgias haverá manipulação do estômago, tá? Então, a gente tem uma redução importante do volume desse estômago. O estômago normalmente é um órgão que tem forma sacular, eu sempre falo isso aqui para vocês, tem a forma de um saco, com um volume aí mais do que 1 litro, e a cirurgia bariátrica, quando a gente faz a alteração anatômica cirúrgica, nós reduzimos muito esse volume. Então esse estômago passa a ser um tubinho ali com 2, 3, 4 centímetros de diâmetro, né? Dependendo da distensibilidade que ele apresente, se ele está mais cheinho ou mais sequinho. Então normalmente em torno dos 3 centímetros ali de diâmetro, 3,5, 4, claro, depende também da técnica que o cirurgião utiliza, mas por aqui a gente utiliza mais ou menos esse diâmetro, né? Ou seja, é bem compatível com meus 2 dedos aqui, então fica um tubinho mais ou menos com o diâmetro, a largura, né, dos meus 2 dedos aqui. Então imaginem vocês comendo um alimento, mastigando um alimento sólido, líquido, e mastigando pouco, ingerindo um pedaço maior. Muito provavelmente esse pedaço ele vai ter uma dificuldade de descer. Então as possíveis causas que a gente tem aqui para o entalo em cirurgia bariátrica, antes de tudo, é o processamento que a gente realiza nesse alimento. Ou seja, a primeira parte dele é o processamento que a gente realiza no prato ainda. Então, fatiar bem os alimentos. Isso é muito importante. Se o alimento for sólido, a quantidade que a gente coloca desse alimento no garfo, né, na colher, quando a gente vai fazer a mastigação e a deglutição. Então, começa ali o processamento.
É muito importante que a gente respeite as fases, principalmente ali naquele primeiro mês. A maioria dos cirurgiões, a maioria das equipes, elas evoluem a consistência da dieta, ou seja, o quanto sólido ou mais líquido, pastoso é esse alimento. Eles evoluem, vai progressivamente aumentando a consistência, inicialmente líquidos bem ralos, né? Aquele líquido claro, água de coco, chá, e vai aumentando essa consistência na medida aí dos dias no primeiro mês. Algumas equipes um pouco mais, de uma forma mais lenta ali, em torno dos 45 dias. Mas normalmente nesse período, essa consistência vai aumentando. Então, o primeiro ponto, que é uma das causas, é você fazer a ingesta desse alimento sem respeitar a evolução, a progressão da consistência dessa dieta. Tá bom? Então, a primeira causa é isso. Às vezes o paciente ele acelera um pouco esse processo, às vezes ele não entende que tem que se respeitar esse processo de evolução, progressão da consistência do alimento. Isso é muito importante. Outra coisa que pode acontecer ainda na primeira fase, né, bem no início, após a cirurgia, primeiras semanas, que o paciente ainda está em dieta líquida, na primeira semana, segunda semana, é a quantidade desse líquido que o paciente ingere. Então, às vezes, ele dá um gole muito grande ou então bebe muito rápido aquele alimento. Então, é importante a quantidade que você ingere. E para os pacientes que já têm um tempo maior de pós-operatório, já estão numa dieta mais consistente, uma dieta sólida, semissólida, sólida, em que você mastiga de fato o alimento, a quantidade que você coloca também é importante, né? A porção que você coloca na boca é muito importante. Então, antes de tudo, a gente tem aí a consistência do alimento, respeitar aí a consistência, a quantidade de alimento que a gente coloca, seja líquido, ou seja pastoso ou sólido, isso é muito importante. É uma causa muito comum de entalo, porque quando não há essa progressão da consistência e da quantidade. Outra coisa uma vez que você leva essa porção para a boca, a mastigação. A mastigação ela tem um papel importantíssimo em relação aos entalos e em relação à experiência como um todo do paciente após a cirurgia bariátrica. Então, é muito importante que a mastigação esteja de uma forma bem consciente, bem apreendida pelo paciente. Então, a mastigação é o centro. Não subestimem a mastigação. E como é que a gente faz isso? A avaliação, o acompanhamento, treinamento com um fonoaudiólogo é muito importante nessa fase. Então, eu vejo muitos pacientes ficarem preocupados. Eu tenho que pegar o laudo do profissional tal, porque o convênio precisa para autorizar. Mas quando, na verdade, esses laudos eles têm mais importância justamente nesse preparo do paciente. Existem pacientes e pacientes. Tem gente que, por exemplo, em relação a essa questão de mastigação, só mastiga com um lado da boca. Então, ele não consegue fazer essa movimentação, essa dinâmica da porção do alimento ali na boca. E logo o processamento desse alimento na boca, a mastigação, a trituração mecânica mesmo do alimento fica prejudicado. Então muitas vezes a gente acha que está mastigando normal, mas não está. Dá 2, 3 mastigadas, já deglute o alimento. Isso não é bom. Isso eu diria assim, eu arriscaria aqui dizer que é a principal causa, de longe, de entalos do paciente. É essa falta de treinamento, coordenação, de respeito, vamos dizer assim, entre aspas, a esse processo de mastigação, que é um processo muito importante. Então, é importante a mastigação adequada. O fonoaudiólogo ele vai avaliar isso antes do paciente ser operado. Alguns pacientes não têm uma dentição ok, tem algum problema, cárie, falta algum elemento dentário. Esse paciente às vezes usa prótese e a prótese não está ajustada direito. Então, percebam como tem fatores aí que influenciam na mastigação adequada. E a gente não percebe isso até o momento que a gente para analisar
a gente coloca os olhos mesmo nessa questão da mastigação. Então, se vocês estão entalando, se ocorrem entalos frequentes, é muito importante para quem não teve esse cuidado, esse preparo antes da cirurgia, que dê uma atenção a esse fato da mastigação. Isso é muito importante, eu arriscaria dizer que de longe é a causa mais comum de entalos no paciente. Outra coisa não é também saber mastigar, é o tempo de mastigação. Então eu brinco muito com os pacientes que a mastigação ela tem que ser algo inicialmente consciente, cronometrada. Então, começa a comer, colocou a porção na boca, uma porção pequena. Tá? É muito comum os fonoaudiólogos também a gente orienta isso. Fazer um treinamento antes da cirurgia, usar talheres de sobremesa, um talher pequeno, porque você já fica mais habituado a colocar uma porção pequena na boca. Isso aí como um treinamento, tá? Não é, obviamente, algo que você vai manter. Mas porções pequenas na boca e cronometra o tempo de mastigação. Cronometra mesmo, coloca ali 30 segundos, 1 minuto de mastigação daquele alimento. E quando for fazer a deglutição, evitem deglutir grandes porções de uma vez só. Então, para você deglutir tudo que colocou na boca, de maneira que não seja uma porção muito grande, a quantidade que vai do garfo para a boca, né, da colher para a boca, tem que ser pequena, né? Então, façam esse treinamento. É muito comum eu ver nos pacientes no consultório que tem entalos, a gente pontua esses pontos, a gente pontua vamos dizer assim, essas ações para otimizar, e o paciente volta e fala, rapaz, melhorou bastante só com essa alteração. Outra coisa que é muito importante é medir o tempo da refeição. Cronometra mesmo. Quando eu falo cronometra, é ligar o relógio mesmo. Coloca lá meia hora, 1 hora. Começa assim, pecando pelo excesso. E aí você vai se conhecendo o tempo que você tem que comer, de maneira que você não entala. Então percebam, pessoal, que o processamento do alimento ainda no prato, o processamento do alimento na boca, na mastigação, a quantidade que você coloca, o tempo de cada garfada, né? O tempo de cada, vamos dizer assim, de cada deglutição do bolo ali alimentar que você vai fazer, isso é muito importante. Isso realmente muda o jogo. Uma coisa simples que está no total controle do paciente. Total controle. Não há nada que o paciente diga assim, eu não consigo, porque isso, a não ser que ele tenha alguma incapacidade, isso é uma outra questão. Mas total controle para fazer essa melhoria, vamos dizer assim, otimizar essa questão dos entalos. Então, alimentação, a ingesta só recapitulando, ingesta do alimento em pequenas porções, processa o alimento no prato ainda, coloca pequenas porções no garfo, na colher, mastiga bem essa pequena porção, treinamento de mastigação com o fonoaudiólogo antes é muito importante, não menosprezem esse treinamento, tá? E quando forem fazendo a deglutição, façam pausadamente, ou seja, não coloquem uma grande quantidade de comida na boca para mastigar, vai devagar. Evitem as distrações durante a alimentação. Então, quando for para se alimentar ali, na hora da refeição, tira o celular, tira a TV, não conversa, fica focado ali. Isso inicialmente, ainda no período de adaptação. Com o tempo vocês vão pegando isso aí, essa adaptação alimentar, essa nova forma de se alimentar após a cirurgia, porque realmente há uma mudança, uma nova adaptação, uma readaptação alimentar. E isso aí, com o tempo, esse novo hábito se torna o comum, vocês vão até se acostumar a essa readaptação. E isso, obviamente, não significa que existirá sofrimento. Eu quero comer em 15 minutos. Não. 15 minutos é muito rápido, até para uma pessoa que não é operada se alimentar. Então, ali, além de uns 40 minutos, a refeição, tranquilo, tá? Isso é muito importante. E eu diria a vocês que quase a totalidade dos entalos melhoram só com essas
dicas, né? Outra coisa é o costume que algumas pessoas têm de comer com líquidos. Então, come e dá um gole no líquido. Isso aí, com o tempo, a pessoa vai se adaptando, mas é muito importante que evitem. Até mesmo para quem não é operado, comer sólidos, alimentos sólidos, se você já estiver na fase de alimento sólido. E tomar líquidos é ruim, porque o conteúdo sólido ele demora mais um pouco, muitas vezes, a descer. O líquido ele às vezes desce mais rápido. Mas é muito comum a gente ver, principalmente no início ali, no primeiro mês, os pacientes referindo entalos com água, que é o líquido, vamos dizer assim, um líquido ralo, né? um líquido claro. Ele não é um líquido que tem grumos, que é semi-pastoso, não. A água é um líquido claro, como a gente chama, né? Então, alguns pacientes entalam com água, muitas vezes relacionado com a quantidade, né, desse gole. Então, é muito comum a gente prescrever a dieta líquida no primeiro, segundo dia, terceiro, pequenos goles, meio copinho daquele de 50 ml, que é aquele copinho descartável, de cafezinho. E eu costumo orientar meio copinho daquele, que é em torno de 25 ml, a quantidade de um gole, tá? A cada 15 minutos. Então, algumas pessoas vão fazer, dá aquele gole e fica 15 minutos sem beber. Aí dá outro gole quando bate os 15 minutos. Então, evitem, às vezes você fazer isso pode causar uma sensação de entalo. A maioria dos pacientes não sentem, tá? Então, tentem diluir esse líquido, vai bicando, como a gente fala aqui, vai colocando pequenas porções ao longo desses 15 minutos. E esse mesmo exercício vocês podem fazer quando vocês forem aumentando esse volume. Okay? Com o passar dos dias, das semanas, principalmente a primeira e segunda semana, vocês vão aumentando esse volume aos poucos. E aí vocês vão também aumentando a quantidade de líquido que você distribui ao longo desse intervalo de 15 minutos. Tá? Isso varia, tá? Entre equipes, alguns orientam um copo a cada meia hora. Tá? Eu prefiro orientar que vocês vão bebendo aquele copinho de cafezinho, 50 ml, ao longo desses 30 minutos, ou seja, meio copinho ao longo de 15 minutos. Isso aí diminui a chance de entalo. E quando vocês vão aumentando a consistência, a mesma coisa. Só que adicionando uma mastigação eficaz, uma mastigação cuidadosa. Inicialmente, façam a mastigação de forma consciente. Se concentrem mesmo no ato de mastigar, porque a gente naturalmente faz isso de forma sem perceber, né? A gente vai ali, vai mastigando e quando viu, fez a deglutição do alimento que está na boca. Mas é muito importante que inicialmente vocês façam isso de forma consciente, se concentrando na mastigação. Como eu falei, a maior parte dos entalos eles vão se resolver com isso. Tá? Então é muito importante. E com o tempo vocês vão se autoconhecendo. Alguns pacientes entalam com determinado alimento. Tá? Tem paciente que entala, por exemplo, na primeira semana, segunda, com água. Tem outros que não entalam. Então isso é muito individual. Tá? Esse comportamento é muito individual. Tem uns que entalam com pão, se tiver no seu plano nutricional. Tem outros que entalam mais com proteínas, com carne. Tá? É muito comum essa sensação de entalo com proteínas, como por exemplo a carne. Aí você diminui o pedaço, você processa antes no prato, você mastiga bem. Muita gente orienta até o paciente a colocar a carne na boca, mastigar e engolindo aquele líquido que sai da mastigação inicialmente. Claro que isso é um período bem inicial do pós-operatório. Com o tempo, o paciente ele vai se adaptando a essa nova realidade e vai melhorando também a aceitação, certo? Mas como eu havia dito, a qualidade do alimento é importante, isso é muito individual. Alguns entalam com um tipo de alimento específico, outros com outro. E se conhecer é muito importante. Se você sabe que, naturalmente, tal alimento vai causar entalo naquela fase que você se encontra do pós-operatório, diminua a quantidade dele ou então o evite por enquanto. E aí você vai se conhecendo ao longo do tempo. Você vai vendo como é que você vai reagindo a essa adaptação ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então,
Recapitulando, as possíveis causas: tamanho do alimento, mastigação ineficaz, uma mastigação rápida, comer muito rápido, fazer as deglutições muito rapidamente, como se a gente não tivesse sido operado. Às vezes o paciente até esquece que foi operado durante a refeição. Comer com distrações, celular, conversa, televisão. Comer sem dar a devida atenção ao processo de se alimentar. Então é aquela coisa, eu tenho 15 minutos para comer. Não dá certo assim, porque você vai acabar entalando. Então tem que dar essa prioridade à alimentação nesse período, principalmente no início, tá? E quando a gente está com entalo, de fato, né? A gente fez uma ingesta rápida, como eu falei, dessa forma, de uma forma inadequada, não adaptada, e aí tem o entalo, aquela sensação daquela opressão no peito, aquela sensação que realmente algo está aqui preso, não desceu. Muitos pacientes às vezes ficam com náusea, tendem a vomitar. O que é que a gente tem que fazer quando acontece isso? Quando a gente sente o entalo? A primeira coisa é parar a alimentação. Tem que interromper a alimentação naquele momento. Porque minha avó já dizia, né? Quando a gente come entala, toma um copinho aqui de suco, toma um copozinho aqui de água para desentalar, né? Para ver se desce. Fazer isso no paciente bariátrico não é bom, porque piora o entalo. Você vai colocar mais volume ali de alimento, seja líquido, seja sólido, e isso acaba piorando, tá certo? Isso às vezes torna a experiência do entalo uma experiência realmente bem desagradável. Então, uma vez que vocês estão entalados, que sentem o entalo, interrompam a alimentação naquele momento e esperem passar, que aos poucos aquele alimento que está ali entalado, preso, ele vai descendo, ele vai seguindo adiante no trato digestivo, tá? Que é algo que a gente tende a querer resolver na hora, né? O entalo. A pessoa sente o entalo e fica, vou tomar aqui esse copo d'água para ver se eu ajudo, porque realmente é muito desagradável a sensação. Então a primeira coisa é interromper a alimentação. Outra coisa que eu esqueci de falar, até para evitar os entalos, é uma vez que você está saciado ali, que veio a saciedade, interrompa a alimentação. Não fiquem comendo a forças, às vezes nessa forçada, nessa preocupação, acaba acelerando a alimentação e isso pode causar entalo. Então, uma vez que saciou, interrompa a alimentação. Tá? Então é muito importante começar, como eu falei num vídeo aí ontem, eu acho, que está no feed, é muito importante começar pelas proteínas, porque uma vez que a saciedade chega, ela chega precocemente no paciente bariátrico, isso aí faz com que você tenha que interromper a alimentação. Tá? Então, uma vez saciado, interrompam para também evita e diminui a incidência de entalos. Mas uma vez com um entalo, no momento, vocês interrompam a alimentação, não coloquem mais alimento para ver se ajuda a descer, porque o estômago de vocês terá um diâmetro muito fininho, né? Em torno de 3 centímetros, 4 centímetros no máximo. Então isso realmente é muito fininho para vocês fazerem para esse alimento ele descer. Então não coloquem mais alimento. Alguns tipos de alimentos são bem conhecidos por causar entalos. Um deles são frutas fibrosas, né? O bagaço da laranja, a manga, aqueles fiapos, enfim. Isso aí são alimentos que devem ser evitados. E se a pessoa gosta muito de comer isso, então que come em pequenas quantidades e que seja bem processado, bem fatiado, bem devagar, de uma maneira lenta, para que você não venha entalar. Não é raro, não é muito comum não, certo? Mas não é raro entalos que não se resolvem por causa da ingesta de frutas fibrosas, tipo laranja, né, jaca, essas coisas. Então, comer, realmente evitar esses alimentos. Muitas vezes não desce. E aí, o paciente ele tem que comunicar ao seu cirurgião, se o cirurgião dá o contato, enfim, se fornece algum meio de comunicação.
e procurar um pronto-socorro, porque muitas vezes só desentala com endoscopia. Tem que entrar com endoscópio, aí tem uma pinçazinha que tira aquele conteúdo alimentar que está entalado, está preso ali. Então, evitem esses alimentos fibrosos, tá? E, claro, como eu falei, cada paciente tem um comportamento. Ele vai entalar mais fácil com um tipo, com uma qualidade de alimento, enquanto que outros não vão ter dificuldade com esse mesmo alimento. Então, se conheçam, se conhecer, esse autoconhecimento alimentar, vamos dizer assim, é muito importante para evitar esses entalos e evitem, claro, os alimentos que sabidamente são mais fáceis de causar entalos, como, por exemplo, as frutas fibrosas. Tá? Então, evitem isso aí. E uma vez que vocês sentiram o entalo e não melhora, sente aquela pressão, às vezes ocorrem vômitos precoces, às vezes o paciente fica... É muito comum durante o entalo o paciente salivar muito, tá? Por causa do estímulo mesmo neural ali do trato digestivo, isso estimula a produção de saliva e o paciente fica salivando demais. Então, se não resolver o entalo esperando ali aquele tempo, sem se alimentar, procurem caminhar, se movimentar, isso ajuda também, que estimula os movimentos intestinais no trato digestivo. Mas uma vez que não está passando, né, passou vários minutos, horas e continua a sensação do entalo, contatem o cirurgião, procurem um pronto-socorro, porque muitas vezes tem que fazer a endoscopia. E essa questão dos entalos como eu falei, a maior parte é resolvida com essa educação alimentar, com esse autoconhecimento alimentar. Tá? Mastigação, todos esses fatores que eu já falei aqui. Mas a persistência disso, mesmo corrigindo todos esses fatores, acende aquela luzinha vermelha para a gente pesquisar se não há uma outra causa, um fator que esteja realmente que esteja levando ao aparecimento desses entalos, que não essa adaptação alimentar, que, como eu falei, é o mais comum. Então, se o paciente ele tem entalos frequentes, muitas vezes são vômitos precoces. Tá? O paciente ele não consegue, por exemplo, evoluir a dieta, a consistência da dieta. Está na líquida, quando tenta algo mais pastoso, mais sólido, vomita, sente entalo. Isso por um tempo prolongado, porque é comum na primeira tentativa, pode acontecer essa adaptação aí, o paciente sentir mais difícil, um pouquinho mais vai melhorando. Mas se persiste além aí das semanas, meses, é importante retornar para o seu cirurgião, falar para ele essa queixa, porque se faz necessário muitas vezes uma investigação pormenorizada desse sintoma, que é o entalo. Muitas vezes há um estreitamento ali no sleeve, um estreitamento na anastomose, que a anastomose é o nome que a gente dá para a conexão do estômago com o intestino ou do intestino com o intestino. Às vezes essas conexões elas estão estreitas demais, é o que a gente chama de estenose. Então, nessas outras causas, por exemplo, estenose, estreitamento, ou mesmo o sleeve, né, o tubo gástrico, às vezes ele é grampeado de uma forma torcida. Então, isso pode levar a entalos, vômitos em um período aí no médio prazo, meses, né? Essa dificuldade de adaptação. Isso aí requer uma investigação pormenorizada e muitas vezes necessita de terapia endoscópica. Tá? Então o paciente às vezes tem que fazer uma dilatação, mas entendam, isso é a raridade, isso aí é a exceção das situações, né, de entalo. Como eu falei, a maior parte das experiências, dos casos de entalo é essa adaptação, porque é tudo muito novo, né, para o paciente. É tudo muito diferente. O ato de comer é um ato, antes de tudo, social. Não é só um ato fisiológico, não é só a gente estar ingerindo, consumindo nutrientes, energia, calorias. É, antes de tudo, também um ato social. Então, tem gente que gosta de estar ali confraternizando durante a alimentação e acaba perdendo a atenção a esses pontos muito importantes que evitam entalo. Então, acabam comendo muito rápido, acabam não mastigando direito, acabam colocando uma porção de alimento muito grande, um alimento com a consistência maior, por exemplo, um pedacinho de carne, um pedaço de frango, enfim, que não mastiga direito.
e acaba tendo a experiência do entalo. Então, uma vez corrigido isso, se resolve esse entalo, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam que a maioria dos casos se resolve com essa adaptação alimentar, essa reeducação alimentar, e respeitando esse ato, o ato de se alimentar, o ato do consumo do alimento, processamento desse alimento, para evitar essas complicações, tá? E sempre contatem seu cirurgião caso o entalo persista, caso seja algo que é muito recorrente, que vocês corrigem todos esses pontos que eu falei, porque às vezes é necessário uma conduta uma conduta para investigação mais pormenorizada. Endoscopia, serografia, que é fazer ingestão de contraste para saber como é que está a forma desse tubo digestivo, desse tubo gástrico. Então é muito importante. Ok, pessoal? Então a live hoje é uma live bem objetiva para ajudar vocês aí nessa questão dos entalos, tá? Bom, Jonas, tenho entalo com farinha de mandioca ou comida seca. Tenho 9 meses de bypass. Pois é, essa queixa de entalo com farináceos, né? A farinha de mandioca, comida seca, não é incomum, tá? Mas normalmente, se você sabe que você entala com isso, como eu falei, ou evite esse tipo de alimento ou diminua a quantidade, certo? Porque vai causar um entalo se você não fizer essa adaptação alimentar, tá bom? Então, é o autoconhecimento, como eu falei. Vocês vão se autoconhecendo e sabendo que cada alimento vocês se dão melhor, se dão pior em relação aos entalos. E com o tempo isso tende a amenizar, certo, pessoal? Com o tempo esses entalos vão melhorando, tá? Então a live de hoje é uma live bem objetiva, como eu falei, para ser algo que seja proveitoso, não fique cansativo, e sempre com o objetivo de ajudar vocês aqui a otimizarem o emagrecimento, certo? Uma vez destravar ajustar esses pequenos parafusos que às vezes estão meio folgadinhos aí na experiência após a cirurgia, certo? E também otimizar aí o controle das comorbidades, porque uma vez que você não entala, você come melhor, você evita complicações como deficiências nutricionais, deficiência de proteínas, anemia, e a experiência é melhor. Então ficam mais motivados. Então, resolver o entalo é melhorar o emagrecimento. Resolver o entalo é também melhorar as suas comorbidades, controlar melhor a hipertensão, controlar melhor o diabetes. Tem reflexo nisso, tá? Então o objetivo sempre é esse aqui com vocês. Só ler mais a Corlu. Doutor, estou pensando em não comer mais carne depois da cirurgia. Não pense nisso, pelo amor de Deus. Certo? Assim, se você não tiver um fator específico, tipo se não for vegano, essas coisas, a carne é essencial, é muito importante, é uma fonte importante de proteínas. Então, adaptar dessa forma como eu falei na live, é muito importante, às vezes ajuda aí, às vezes não, ajuda muito na ingesta desse tipo de nutriente, nesse tipo de fonte nutricional, de fonte de proteínas que é a carne. Então, a carne de boi, enfim, a carne vermelha é uma fonte muito importante. Existem outras, claro, tá? O peixe, o frango, fontes vegetais de proteína. Isso aí, com o auxílio, com a orientação do nutricionista, vocês têm um cardápio bastante amplo para poderem aplicar e realizar uma nutrição saudável e adequada aí para o pós-operatório da cirurgia bariátrica, certo? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação. Hoje é uma live mais curta, mais objetiva, como eu falei. E na quinta-feira, às 8h30, vai ter live novamente de perguntas e respostas. Então, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, como eu sempre faço, para que vocês deixem as perguntas de vocês. Eu seleciono algumas previamente para responder durante a live. E também durante a live, vocês podem fazer perguntas e a gente também responde, eu respondo também durante a live. Então, na quinta-feira, 8h30 da noite, vai haver essa live fixa, tá? Então, toda quinta eu vou fazer essa live de perguntas e respostas para ajudar vocês aí a terem um emagrecimento otimizado e evitar e controlar melhor as comorbidades,
tá certo? Que se relaciona à obesidade. Então, boa noite a todos. E se tiver alguma dúvida, podem mandar no direct, que eu estou sempre respondendo, fazendo vídeos a respeito dessas dúvidas mais frequentes e respondendo mesmo no direct para vocês, tá certo? Boa noite a todos e até quinta-feira, 8h30, com a live de perguntas e respostas. Até mais, boa noite.